Olá, professores, como é que estão vocês? Todo mundo bem aí? Com a lição de hoje, nós chegamos ao nosso sétimo estudo a respeito da doutrina da igreja. E nesse sétimo estudo, o nosso interesse, o nosso foco é falar a respeito da liderança da igreja. Como a gente vai ver, a gente até já abordou essa questão, creio que na lição passada, de que é muito complicado falar sobre a liderança da igreja, principalmente da igreja do Novo Testamento, e tentar extrair do Novo Testamento um tipo de modelo, digamos assim, né, para orientar a nossa própria liderança. Isso não é impossível, mas é um desafio, como a gente vai ver hoje, né? Não é tão simples assim, e algumas igrejas fazem parecer fácil uma coisa que na verdade merece um estudo mais detalhado, e nós vamos estudar essa questão então hoje, tá bom? Falar um pouquinho a respeito dos líderes do Novo Testamento, e, num segundo momento, avaliar se esses líderes eles deveriam ser encontrados em nossas igrejas modernas e até que ponto as igrejas que utilizam os mesmos modelos do Novo Testamento, elas estão corretas. Então, esse é o nosso tema, é bem bacana e importante, inclusive, eu creio que os alunos têm bastante dúvida com relação a isso, e a gente vai poder abordar, então, essas questões no domingo, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa aula. Vamos falar a respeito então da liderança da igreja do Novo Testamento. E esse estudo ele merece aqui duas lições, né? A gente vai falar hoje a primeira parte e na próxima semana a gente vai abordar então a segunda parte do nosso estudo, ok? O propósito da nossa lição então é aprender qual é o papel dos principais líderes na primeira fase da igreja do Novo Testamento. E a gente vai estudar particularmente dois: os apóstolos e os profetas. Como a gente vai aprender hoje, né, no domingo, né, e está aprendendo hoje, apóstolos e profetas, eles pertencem a um primeiro momento da igreja, tá certo? E a gente vai aprender então como é que esses apóstolos, qual é o lugar deles então na liderança da igreja primitiva, tá bom? É bem bacana e eu espero que vai ser muito abençoador para os alunos, tá joia? A nossa estratégia, então, eu dividi aqui em 4 pontos. Eu diria que são as 4 etapas, né, da nossa lição. E, portanto, é a nossa estratégia para o próximo domingo. Primeiro, nós vamos abordar as 2 etapas da igreja do Novo Testamento, e nós precisamos falar disso para falar da liderança. Não se pode falar da liderança sem levar em consideração essas 2 etapas. Em segundo lugar, nós vamos aprender a respeito do papel dos apóstolos, né? O que são os apóstolos e qual é o papel deles na igreja primitiva. Em terceiro lugar, estudar então qual é a figura dos profetas, qual é o lugar deles também na igreja. E, por fim, discutir a presença de apóstolos e profetas nas igrejas de nossos dias. A gente sabe que tem vários pastores que se intitulam ou são intitulados apóstolos, e outros que se dizem profetas, ou a igreja os reconhece como profetas. E nós vamos então falar um pouquinho a respeito dessa questão, se isso é ou não válido nos termos do Novo Testamento, tá bom? Vamos lá então. Primeiramente, a gente precisa reconhecer que o cristianismo primitivo está dividido em 2 etapas, ou 2 fases muito distintas. A gente colocou lá na lição que a primeira de todas as questões, a gente precisa levar isso em consideração quando fala a respeito do Novo Testamento, é que a igreja do Novo Testamento ela é uma igreja em desenvolvimento. Ela foi uma igreja que ela foi, no caminho da sua história, ela foi tentando encontrar o seu jeito de ser. Então a liderança ela foi se adaptando aos novos tempos, né? Então a gente precisa levar isso em consideração, de que o Novo Testamento ele não é uma coisa estanque, né? Não é algo fixo, mas ele é um desenvolvimento, tá bom? Então, levando isso em consideração, nós temos 2 fases ou 2 etapas diferentes na igreja primitiva. Uma primeira fase ou uma primeira etapa dos anos 30 até os anos 70, mais ou menos, né? O que aconteceu no ano 30? No ano 30, ou não exatamente no ano 30, mas no início dos anos 30, a igreja ela recebeu o Espírito Santo e ela foi então organizada como uma igreja. E a gente tem a primeira fase então que vai até o final dos anos 70, tá? O final não, o início dos anos 70. No ano 70, Paulo morre, ele morre um pouco antes, né? Ali em 67, 68, Paulo morre. Esse foi o primeiro acontecimento importante para a história da igreja.
E em segundo lugar, no ano 70 também, a Jerusalém foi invadida e a igreja de Jerusalém perdeu a influência. Ela era uma igreja muito grande, muito poderosa, e ela perde a influência nos anos 70, porque com a invasão dos romanos, a igreja então é obrigada a sair de Jerusalém e foi para uma cidade que não me lembro aqui o nome, Pela, se eu não me engano, não vou arriscar aqui o nome, né? Mas ela foi para uma cidade ali na região do Mar Morto, e ela se estabeleceu então naquela cidade, era uma cidade menor, menos importante, e a igreja de Jerusalém foi perdendo a importância então a partir daí. E um novo tipo de cristianismo surgiu então, tendo como ênfase, como foco então o cristianismo gentílico, tá? Principalmente porque Paulo já tinha viajado em muitas regiões e fundado muitas comunidades ao redor do mundo gentílico. Então a igreja, a partir dos anos 70, então, vive um período diferente. Na primeira fase, de 30 a 70, então foi um período primeiro de expansão. O foco da igreja foi a expansão, né? Novas comunidades eram criadas, e muito rapidamente, inclusive. E em segundo lugar, nós temos uma carência de doutrinas, que tem a ver com a carência, inclusive, de escritos próprios para a igreja. A gente fala muito mal da igreja dos Coríntios, por exemplo, que a igreja dos Coríntios era uma igreja pecadora, e era mesmo, né? Eles eram bem complicados, sim. Mas a gente tem que dar mão à palmatória, porque os coríntios, eles não sabiam o que fazer. Por exemplo, eu me converti, eu continuo participando das reuniões lá do culto pagão, mesmo que eu não vá cultuar, por exemplo, eu só vou para comer. E era um problema para os coríntios, né? Posso comer a carne? Então, tudo bem, não vou no templo, mas eu posso comer a carne que é vendida no açougue e que veio do templo? Então são questões e problemas que eles não tinham. E nós temos um exemplo, que é Corinto, e Corinto tem a sorte que Paulo ainda escreveu 2 e provavelmente até mais, né? A gente sabe que pode ter sido até 4 cartas, 2 das quais se perderam. Mas Corinto ainda teve a sorte de que Paulo estava próximo, e Paulo cuidava muito bem das suas comunidades. Mas a primeira carta, por exemplo, que Paulo escreve, ela foi escrita quando a igreja já tinha uns 20 anos de organização, né? Então imagina, 20 anos e não tinha nada escrito. As igrejas eram fundadas, e então e os missionários iam, como Paulo, ele ia para a próxima cidade, e ficava aquele grupo fazendo o quê? Fazendo aquilo que eles achavam que tinha que fazer, aquilo que Paulo instruiu no primeiro momento, ou aquilo que Paulo disse, e não só Paulo, os apóstolos também foram grandes missionários, né? A história fala que eles saíram por todo mundo e também pregaram o evangelho para muitas pessoas ao redor do mundo. Então essas comunidades, elas eram organizadas, e elas não tinham um corpo de doutrinas, que só veio surgir, ele começou ali pelos anos 50, quando Paulo começa a escrever suas cartas. E Paulo escreve entre 50 e 70, e o 68 mais ou menos, que foi o ano que ele morreu. E depois vem então os evangelhos e as cartas gerais, que são escritos aí no final de 60 até o ano 100. O livro de Apocalipse, que foi o último livro escrito do Novo Testamento, ele foi escrito um pouco antes do ano 100, talvez 95, a gente não sabe exatamente, né? Mas foi a segunda etapa, portanto, da igreja, tá bom? Então vejam, foi um desenvolvimento, tá bom? E a liderança passa então por esse tipo de desenvolvimento na época do Novo Testamento, tá bom? Então são 2 etapas e 2 fases distintas. Na segunda etapa, que é a que vai dos anos 70 a 100, nós temos então comunidades já bem estabelecidas no mundo inteiro, pelo menos o mundo conhecido da época. E nós temos também, nesse período, alguns escritos já disponíveis. Paulo já tinha escrito todas as suas cartas, e algumas até que pode ter se perdido, né? Como a gente sabe de 2 aos Coríntios. Então, esse foi um período então, em que a igreja já estava mais estável e já tinha escritos, né? E as cartas gerais aparecem também nesse período. Então foi um período em que a igreja já tinha um corpo doutrinário um pouco mais bem formado. A doutrina mesmo, ela só foi formada durante muitos séculos, mas nesse período então a gente pode dizer que dos anos 70 a 100 a igreja ela vive então esse novo período, tá bom? Uma coisa interessante é que a gente sabe muito pouco sobre o período de 70 a 100. Alguns historiadores falam que é a Idade Média, né, do cristianismo primitivo, porque a gente não sabe nada desse período. A gente sabe bastante sobre o período anterior, porque Atos
que foi escrito por Lucas, conta essa história, e Paulo dá muitos detalhes nas suas cartas, né? Ele apresenta alguns detalhes que dá para a gente montar uma história bem coerente. Mas do ano 70 ao 100 a gente não sabe o que aconteceu. Tem algumas dicas, por exemplo, a perseguição a que Pedro se refere, a gente não sabe, né, exatamente a que se refere essa perseguição, que a gente sabe que acontecia bastante. Enfim, foi um período, mas foi um período novo e diferente na história da igreja, tá bom? Bem, vamos lá então, nós temos aí as duas etapas. Depois a gente vai estudar então os apóstolos, que foi típico do primeiro período, né? Os apóstolos foram muito importantes nesse primeiro período, no segundo, claro, também. E a gente vai falar então primeiro sobre as qualificações para ser um apóstolo e depois sobre a função dos apóstolos, tá certo? Para ser um apóstolo tinha que ter sido um discípulo de Jesus, desde o batismo de Jesus até o final da vida de Jesus, e tinha que ter participado de pelo menos uma aparição de Jesus, do Jesus ressuscitado, para ser um apóstolo. E é claro, havia muitas outras, né, outras exigências, como uma vida muito correta, uma santidade muito grande e tal, não há dúvida. E aí nós vamos falar também sobre a função dos apóstolos. Qual era a função? Tem várias lá, a gente colocou o ensino, né, a ajuda na igreja, tal, nesse primeiro momento, mas a principal delas, embora a gente coloque uma lista bem substancial lá, mas a principal função dos apóstolos era estabelecer o fundamento doutrinário da igreja, tá certo? Então isso é muito, gente, muito importante. Por que é importante? Porque o apóstolo, ele estabelecia, o que ele escrevia era inspirado, assim como o que os profetas falavam e escreveram no Antigo Testamento. Tanto que a gente, né, o nosso texto, o nosso versículo principal, ele é aquele que fala que a igreja ela está fundamentada nos apóstolos e nos profetas. Ou seja, no ensino dos apóstolos e dos profetas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e os apóstolos do Novo Testamento. Então, a função dos apóstolos é exatamente essa, estabelecer o fundamento doutrinário da igreja. Era para isso que essa foi a principal função deles. Então, o que os apóstolos escreveram é um fundamento doutrinário. Ou seja, você não pode desobedecer o que o apóstolo diz, tá certo? A salvação, nós precisamos obedecer os apóstolos, inclusive para sermos salvos. Eles colocam as condições da salvação são também colocadas pelos apóstolos e não somente pelo Senhor Jesus. Lembrando que os próprios escritos sobre Jesus também foram escritos por apóstolos ou por pessoas que estavam muito próximas a eles. Então, até os evangelhos também são uma produção apostólica, não é? Então, os apóstolos, eles determinam as condições da salvação. Se você não obedecer o apóstolo, você corre o risco de ir para o inferno. Corre o risco não, vai para o inferno, porque o apóstolo é inspirado por Deus no mesmo sentido que os profetas do Antigo Testamento são, e os profetas do Novo Testamento. Alguns deles escreveram livros, né, como a gente vai aprender na lição. Os apóstolos também tinham esse dom de profecia. Paulo, né, tem muito de profecia. João foi um grande profeta, né? Alguns mais, outros menos, mas os apóstolos também eram profetas e os autores do Novo Testamento também eram profetas, e nesse sentido apóstolos e profetas são o fundamento doutrinário da igreja, tá certo? O que eles escreveram é regra de fé e de prática para nós, ok? Aliás, isso já até responde à pergunta do porquê, se hoje é válido ou não ter apóstolos. Depende. Nós vamos aprender que no Novo Testamento tinha outras pessoas que eram chamados de apóstolos, além dos 12, né? Mas eles eram diferentes dos 12. Os 12 eles eram realmente apóstolos que determinavam o fundamento da igreja. Então, se o apóstolo moderno ele é um líder simples, né? Vamos supor, é uma posição, né? É um enviado da igreja, por exemplo, ou uma pessoa com um encargo na igreja, simplesmente, tudo bem. Mas se ele estabelece o fundamento doutrinário da sua igreja e as condições de salvação da sua igreja, a parte da Bíblia, então esse apóstolo ele não é autorizado pelo Novo Testamento. Ele realmente é um falso apóstolo, e nós não deveríamos então obedecer a eles, tá bom? Porque nós obedecemos a palavra de Deus que escrito pelos apóstolos, que foi escrita pelos apóstolos, ok? Então tá aí a resposta, inclusive, né? Apóstolos hoje, é válido ou não? Depende, tá certo? Se for simplesmente um missionário ou uma pessoa que serve a igreja e tem a responsabilidade
de cumprir uma missão dada pela igreja, como pregar o evangelho, ou cuidar de uma comunidade, ou de várias comunidades, tudo bem. Mas se ele está lá para estabelecer o fundamento doutrinário de sua igreja, então não, ele não é um verdadeiro apóstolo, tá bom? Vamos lá, vamos avançar um pouco mais. Agora vamos falar então sobre os profetas. A nossa lição vai listar alguns profetas do Novo Testamento. É bem importante a gente saber quem são eles, tá certo? E por fim estudar a função do profeta. Qual é a função do profeta? A função do profeta é receber revelações especiais da parte de Deus para ajudar a igreja recém-nascida a crescer e a se desenvolver, tá certo? Então qual é a função do profeta? Ele recebe revelações especiais. Por que o profeta fazia isso nessa primeira parte, né, do Novo Testamento? Ou nessa primeira fase, principalmente, né? Eles devem ter permanecido, né, pelo menos até o cânon do Novo Testamento ter sido formado. E isso aconteceu no final, ou pelo menos os escritos foram feitos até o final do século I, né? Mas os profetas foram muito importantes nesse período, porque como eles não tinham escritos, então eles recebiam revelações especiais de Deus, tá certo? Então essa é a função do profeta no Novo Testamento. Aí vem a pergunta, hoje em dia, existe ou não existe profecia? É válido? Vale para o profeta a mesma coisa que vale para o apóstolo, tá certo? A nossa regra de fé e prática não é a palavra do profeta, mas é as escrituras. Por quê? Porque hoje nós temos escrituras. E no Novo Testamento, principalmente na primeira fase, a igreja não tinha ainda as escrituras. Então o profeta foi importante, mas naquele sentido de criar uma revelação nova, uma informação nova sobre a revelação de Deus, nesse sentido não pode haver, e a Bíblia é muito, muito, muito negativa com relação a isso, tá certo? De que não pode, o profeta ele tem que falar o que a Bíblia fala e ele não pode falar outra coisa a não ser daquilo que foi revelado na palavra, ok? Então tá aí a lição sobre apóstolos e profetas. Eu creio que não vai ser difícil. Questionem, né, o pessoal e deixem eles falarem a respeito disso, principalmente sobre a questão de como apóstolos e profetas, o papel deles hoje, para que as pessoas então não fiquem atrás de profetas, né, que às vezes vêm com coisas diferentes, coisas novas, né, novas doutrinas, novidades, e coloca isso como uma condição de salvação ou como uma regra de fé. Ninguém pode criar uma nova regra de fé além daquela que está colocada na palavra de Deus, tá bom? Gente, essa é a nossa lição. Que Deus abençoe muito a vida de vocês e vocês possam então ministrá-la aos seus alunos e serem uma bênção na vida deles, então ajudando eles a entenderem a liderança do Novo Testamento. Na próxima semana nós vamos estudar os líderes da segunda fase, tá? Que são os pastores, bispos, presbíteros, né? Que vão aparecer também no Novo Testamento, mas eles aparecem um pouquinho depois já, e a gente vai abordar um pouquinho essa questão na próxima semana, que é bispos, presbíteros, pastores e viúvas, né? Que também tinham lugar na administração da igreja. E a gente vai falar também um pouco a respeito disso. Tá joia? Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima restante de semana e uma ótima aula no domingo, muito usados e abençoados por Deus para também abençoarem os seus alunos. Amém?